Capítulo 1. O cenário em Atenas. No vasto mundo antigo, poucas cidades eram tão fascinantes quanto Atenas. Seu nome evocava cultura, filosofia e um legado de pensadores que moldaram a forma como as futuras civilizações enxergariam o mundo. Era o epicentro do pensamento humano, onde a busca pela sabedoria era quase uma religião, e o Areópago servia como palco para debates profundos sobre a existência. Contudo, por mais que a cidade se orgulhasse de seu aprendizado, um vazio espiritual pairava sobre ela. Foi nesse contexto que Paulo chegou, um forasteiro, um judeu educado, cuja vida havia sido radicalmente transformada por Jesus Cristo. Ao caminhar pelas ruas de Atenas, Paulo ficou impressionado com a quantidade de altares e estátuas dedicados a deuses de toda forma e propósito. A cidade parecia um museu vivo de idolatria, uma expressão desesperada da humanidade em busca de significado através da adoração a deuses criados por mãos humanas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Atos capítulo 17, versículo 16. Entre esses altares, um em especial chamou sua atenção. Uma inscrição curiosa gravada em um pedestal dizia: "Ao Deus desconhecido". Para Paulo, esse altar era mais do que uma curiosidade cultural. Era uma ponte, uma oportunidade para apresentar aos atenienses o único Deus verdadeiro. Ele sentiu o Espírito Santo guiando-o a usar aquela inscrição como ponto de partida. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: "Atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, pois andando pela cidade e observando os objetos de culto, encontrei também um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio." Atos capítulo 17, versículo 22 ao 23. Enquanto observava a cena, Paulo não apenas viu os altares, mas também o coração das pessoas. Ele sabia que por trás de cada oferta e cada sacrifício havia uma busca genuína por algo maior. Por mais que estivessem perdidos em suas superstições, eles estavam, de certa forma, tentando encontrar a verdade. E essa verdade era exatamente o que ele tinha vindo proclamar. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de algo, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Atos capítulo 17, versículo 24 ao 25. Com uma combinação de indignação santa e compaixão profunda, Paulo decidiu agir. Ele começou a pregar nas praças, compartilhando as boas novas de Jesus Cristo com qualquer um que estivesse disposto a ouvir. Seu coração ardia pela salvação daqueles que viviam rodeados de sabedoria humana, mas careciam da verdadeira sabedoria que vem de Deus. E todos os dias ele debatia na sinagoga com os judeus e com os gentios piedosos, bem como na praça, diariamente, com aqueles que se encontravam ali. Atos capítulo 17, versículo 17. Assim, Paulo dava seus primeiros passos em uma missão que o levaria ao centro do debate filosófico da época. Ele não sabia exatamente o que aconteceria, mas confiava que Deus o guiaria. E em breve, ele teria a oportunidade de falar sobre o Deus desconhecido no coração do Areópago. De um só homem ele fez todos os povos, para habitarem sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Atos capítulo 17, versículo 26 ao 27. Capítulo 2. O convite ao Areópago. As praças de Atenas fervilhavam de vida e movimento. Mercadores anunciavam seus produtos, jovens debatiam ideias e os mais velhos observavam o fluxo incessante da multidão.
No meio de toda essa agitação, a voz de Paulo ecoava, carregada de convicção, ao falar sobre Jesus e a ressurreição. Seu discurso era tão diferente que despertou curiosidade e resistência. E também alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele dizendo: "O que quer dizer esse tagarela?" E outros diziam: "Parece pregador de deuses estrangeiros." Isso porque Paulo anunciava a Jesus e a ressurreição. Atos capítulo 17, versículo 18. Entre seus ouvintes estavam filósofos estoicos e epicureus. Para os epicureus, que acreditavam no prazer como o maior bem, a ideia de um Deus pessoal era absurda. Já os estoicos, focados na harmonia com a razão e a natureza, acharam a mensagem intrigante, mas difícil de aceitar. Ainda assim, ambos os grupos concordaram em uma coisa: queriam ouvir mais. Então o levaram ao Areópago dizendo: "Podemos saber que nova doutrina é essa que você está ensinando? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que vem a ser isso." Atos capítulo 17, versículo 19 ao 20. Alguns o chamavam de tagarela, com desprezo, mas outros sugeriram levá-lo ao Areópago, o principal espaço intelectual da cidade. Ora, todos os atenienses e estrangeiros residentes de lá não se preocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Atos capítulo 17, versículo 21. Paulo aceitou o convite com humildade, mas também com a determinação de quem sabia que essa era uma oportunidade divina. Enquanto caminhava para o Areópago, orava silenciosamente pedindo sabedoria e coragem. Chegando ao Areópago, a cena era imponente. De um lado, a vasta paisagem de Atenas. Do outro, os rostos atentos e analíticos dos filósofos. Paulo sabia que não estava ali para impressionar com palavras eloquentes, mas para apresentar a verdade que poderia transformar vidas. Quando estou com vocês, irmãos, não fui anunciar o testemunho de Deus com linguagem eloquente ou sábia, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 ao 2. Com a convicção de quem era guiado por Deus, Paulo começou a falar. O convite ao Areópago não era apenas um desafio, era uma porta aberta para compartilhar a sabedoria divina em meio à sabedoria humana. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de algo, pois é Ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Atos capítulo 17, versículos 24 ao 25. Capítulo 3. O discurso sobre o Deus desconhecido. Diante de um silêncio atento, Paulo começou. Paulo ergueu os olhos observando os semblantes curiosos que o rodeavam. Sua voz, firme, mas cheia de compaixão, ecoou pelo Areópago. Homens de Atenas, percebo que em todos os aspectos vocês são extremamente religiosos. Caminhando por esta cidade, notei os muitos altares que vocês erigiram. Em especial, encontrei um que traz a inscrição: "Ao Deus desconhecido", pois, bem, é sobre este Deus que eu vim lhes falar. Atos capítulo 17, versículos 22 ao 23. Os ouvintes trocaram olhares curiosos. Paulo continuou. Ele citou até poetas gregos. O Deus que fez o mundo, e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por elas, como se precisasse de algo. Pelo contrário, é Ele quem dá a todos a vida, o fôlego e todas as coisas. Atos capítulo 17, versículos 24 ao 25. Isso prendeu ainda mais a atenção deles, mostrando que Paulo usava elementos da cultura local para conectar-se à sua audiência. Os ouvintes se entreolharam, alguns com ar de incredulidade, outros com interesse renovado. Enquanto falava, Paulo caminhava lentamente, gesticulando com naturalidade. Ele sabia que precisava conectar-se com a audiência em um nível pessoal, e fez isso ao mencionar a própria história dos atenienses.
De um só homem, ele fez todas as nações para habitarem sobre a terra, determinando os tempos anteriormente estabelecidos e os limites das suas habitações. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, quem sabe, tateando, pudessem encontrá-lo. Contudo, ele não está longe de nenhum de nós. Atos capítulo 17, versículos 26 ao 27. Ao falar sobre arrependimento e a ressurreição, a reação foi mista. Alguns zombaram, mas outros mostraram interesse genuíno. Paulo concluiu com firmeza: pois não foram os poetas de vocês mesmos que disseram: nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos descendência. Atos capítulo 17, versículos 28. Citação de poetas gregos capturou a atenção de todos. Paulo utilizou as próprias palavras dos atenienses para mostrar que a verdade de Deus estava mais próxima do que eles imaginavam. Portanto, se somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, esculpidos pela arte e imaginação do homem. Atos capítulo 17, versículos 29. Portanto, continuou ele, se somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, esculpidos pela arte e imaginação do homem. Em outros tempos, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E disso, ele deu prova a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículos 30 ao 31. Os rostos mudaram de expressão. Alguns demonstravam surpresa, outros resistência. Ainda assim, Paulo não hesitou, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E disso ele deu prova a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram, enquanto outros disseram: a respeito disso, ouviremos você outra vez. Atos capítulo 17, versículo 32. Ao mencionar a ressurreição, Paulo viu a reação da multidão. Alguns zombaram, outros disseram que queriam ouvir mais em outra ocasião. Mas entre eles, houve aqueles que creram. O impacto estava lançado e a verdade plantada nos corações. Alguns homens se uniram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros mais. Atos capítulo 17, versículo 34. Com humildade, Paulo concluiu: vocês buscaram o Deus desconhecido. Hoje eu lhes mostrei quem Ele é. Que cada um de vocês reflita e decida como responder a esta verdade. O Areópago, antes tomado pelo burburinho filosófico, agora se tornara um lugar de reflexão espiritual. A missão de Paulo em Atenas estava apenas começando. Capítulo 4. A reação dos atenienses. O discurso de Paulo reverberou no Areópago, mas a reação foi mista. Para muitos, a ideia de um Deus único, transcendente e invisível, completamente diferente dos deuses locais que estavam acostumados, parecia absurda. O conceito de ressurreição, que Paulo apresentara com tanta convicção, provocava uma onda de zombarias entre os atenienses, especialmente aqueles que eram mais profundamente enraizados nas tradições filosóficas gregas. Eles viam com desdém a promessa de uma vida após a morte, algo que desafiava completamente as visões cíclicas e materialistas da existência que prevaleciam entre os pensadores atenienses. O riso que se espalhou entre as fileiras era um reflexo claro de sua incredulidade, e muitos começaram a se afastar de Paulo, balançando a cabeça em desdém. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram, enquanto outros disseram: a respeito disso, ouviremos você outra vez. Atos capítulo 17, versículo 32. No entanto, não faltaram aqueles que, com olhos curiosos e corações inquietos,
ficaram para ouvir mais. A ideia de um Deus pessoal e próximo, algo radicalmente diferente das divindades impessoais de sua cultura, tocou uma parte mais profunda do ser humano. Um pequeno grupo, composto de filósofos, intelectuais e até cidadãos comuns, começou a manifestar interesse, tentando compreender melhor os ensinamentos de Paulo. Entre eles, um nome se destacava: Dionísio, um dos membros mais respeitados do Areópago. Ele, com seu olhar penetrante e mente crítica, observava com atenção as palavras de Paulo, como se tentasse desenterrar alguma verdade oculta por trás daquela mensagem incomum. Ao lado de Dionísio, uma mulher chamada Dâmaris, que sempre teve uma sensibilidade espiritual aguçada, também se viu profundamente tocada pelo discurso de Paulo. Sua mente, que sempre procurou algo mais além do materialismo, sentiu um novo despertar. Damaris sentia uma chama crescer dentro de seu coração, algo que ela não podia negar ou ignorar. A beleza da verdade que Paulo compartilhava parecia cortar através da complexidade do mundo em que vivia, e ela se sentiu atraída por essa simplicidade divina. Eis alguns homens se uniram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros mais. Atos, capítulo 17, versículo 34. Quando a multidão se dispersou, Dionísio e Dâmaris se aproximaram de Paulo. "O que você disse?", disse Dionísio com uma voz grave. "Não é como tudo o que ouvimos aqui. Existe algo de genuíno nisso. Gostaria de aprender mais." Dâmaris, com os olhos marejados, acrescentou: "Eu também quero entender, Paulo. Há algo em suas palavras que me toca profundamente." Paulo, com a serenidade que caracterizava suas palavras, sorriu para os dois e, com humildade, respondeu: "Eu só semeei a verdade. O Espírito Santo é quem fará a obra crescer em vossos corações. Se vocês buscarem, encontrarão." Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Atos capítulo 17, versículo 33. Capítulo 5. As sementes da verdade em Atenas. Depois do impacto inicial de seu discurso no Areópago, Paulo continuou sua caminhada pelas ruas de Atenas. Ele sabia que a missão de pregar o Evangelho não dependia da aceitação imediata ou da quantidade de conversões, mas sim da fidelidade em plantar as sementes da verdade. O Espírito Santo faria o trabalho de regar e fazer crescer. E mesmo em meio à zombaria e ao desprezo de muitos, Paulo tinha plena confiança de que a palavra de Deus não voltaria vazia. A experiência em Atenas deixou Paulo refletindo. Ele havia entrado em um cenário totalmente diferente de outras cidades por onde passara. Enquanto em outros lugares as pessoas eram receptivas à ideia de milagres e sinais, os atenienses pareciam mais fascinados por filosofias e conceitos abstratos. Eles buscavam incessantemente algo novo, mas ao mesmo tempo resistiam a tudo que desafiava sua visão de mundo. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Coríntios, capítulo 1, versículos 22 ao 23. Mesmo assim, Paulo tinha visto o Espírito de Deus agir. Dionísio, um homem influente no Areópago, e Dâmaris, uma mulher de coração sensível, tinham sido alcançados. E outros, ainda não nomeados, também haviam crido. Esses novos convertidos seriam a base para uma futura comunidade de fé em Atenas. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías, capítulo 55, versículos 11. Conforme os dias se passaram, Paulo dedicou tempo a esses novos irmãos. Ele compartilhou mais sobre os ensinamentos de Jesus, encorajando-os a perseverar na fé, mesmo em uma cidade onde a idolatria e a filosofia dominavam. Ele os lembrou de que a caminhada cristã nem sempre seria fácil,
mas que o Deus verdadeiro os sustentaria em todas as coisas. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículos 33. Dionísio e Dâmaris, especialmente, começaram a se destacar como líderes entre os novos convertidos. Dionísio, com sua inteligência e posição de respeito, começou a compartilhar sua fé com outros no Areópago. Ele usava sua eloquência e influência para abrir portas, enquanto Dâmaris, com sua paixão e ternura, se tornava um exemplo de devoção e serviço aos necessitados. Juntos, eles representavam um começo promissor para a obra de Deus em Atenas. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo. Continue falando e não se cale, pois estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Atos capítulo 18, versículo 9 ao 10. Paulo sabia que seu tempo em Atenas estava chegando ao fim. Ele tinha outras cidades para alcançar, outras pessoas para pregar. Mas ao deixar Atenas, seu coração estava em paz. Ele havia cumprido sua missão. E enquanto o barco partia do porto, ele olhou para a cidade uma última vez, orando silenciosamente para que o Espírito Santo continuasse a obra que ele havia iniciado. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. O legado de Paulo em Atenas não seria medido pela quantidade de conversões naquele momento, mas pelo impacto duradouro que a mensagem do Evangelho teria nos corações que ele alcançou. Ele sabia que a obra de Deus era contínua e que o Evangelho sempre encontraria aqueles que estivessem dispostos a ouvir. A história da igreja em Atenas estava apenas começando, e Paulo seguiu confiante no chamado que Deus colocara em sua vida. O tempo de Paulo em Atenas chegou ao fim, mas a mensagem que ele pregou continua a ecoar através das gerações. Assim como ele impactou a vida de Dionísio, Dâmaris e tantos outros, a palavra de Deus tem o poder de transformar vidas, independentemente das barreiras culturais, intelectuais ou espirituais. E agora, quero perguntar a você que está assistindo: o que essa história falou ao seu coração? Talvez você esteja enfrentando desafios na sua caminhada de fé. Ou talvez esteja buscando um sentido mais profundo para sua vida. Assim como Paulo encontrou corações abertos em meio a uma cidade cética, Deus pode estar falando diretamente ao seu coração neste momento. Se esta mensagem tocou você de alguma forma, deixe aqui nos comentários o que mais te marcou. Foi a coragem de Paulo? A transformação de Dionísio e Dâmaris? Ou algo mais que Deus falou ao seu coração? Eu quero muito saber a sua opinião. E não se esqueça, ao se inscrever no canal, você ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Ative o sininho para receber os próximos vídeos e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta história. Quem sabe você também não seja usado por Deus para impactar a vida de alguém, assim como Paulo foi em Atenas. Muito obrigado por estar aqui comigo até o final. Que Deus abençoe a sua vida e te fortaleça na sua jornada. E lembre-se, o mesmo Deus que transformou a história de tantas pessoas no passado está trabalhando hoje na sua história. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!